Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. O tema que nós vamos abordar nesse vídeo é demonstração do resultado do exercício. Mas antes da gente discutir, vamos retomar o assunto apuração periódica do resultado. Então, no final de cada período contábil, todas as receitas e despesas são transferidas para a demonstração do resultado do exercício. No período seguinte, receitas e despesas serão computadas no resultado começando-se do zero, ou seja, não devem ser acumuladas receitas e despesas de um período para o outro. Então, total independência entre os resultados. Para cada ano, para cada período, nós vamos somar receitas e despesas reconhecidas naquele período. Nós não vamos misturar receita e despesa de dois períodos de apuração diferentes. Bom, essa apuração do resultado ela pode ser feita de forma matemática, essa apuração do resultado é feita contabilmente por meio de registros contábeis utilizando o método das partidas dobradas e essa apuração do resultado ela é demonstrada num demonstrativo contábil, na demonstração do resultado do exercício. Então, nós usamos o balanço para apresentar o patrimônio, os bens, direitos e obrigações. Ativo, passivo e patrimônio líquido. Agora, nós vamos apresentar uma outra demonstração contábil, que é a demonstração do resultado. E é nessa demonstração do resultado que nós vamos apresentar o confronto entre receitas e despesas da empresa. A demonstração do resultado do exercício, a DRE, é a apresentação em forma resumida das operações realizadas pela empresa durante o exercício social que geraram receitas e despesas demonstradas de forma a destacar o resultado líquido do período. A forma de apresentação da demonstração do resultado é vertical, em que as despesas vão sendo subtraídas das receitas até se chegar ao resultado líquido final, o resultado do exercício, que pode ser um lucro se a receita for maior do que a despesa, ou se as receitas forem maiores que as despesas, ou pode ser um prejuízo se acontecer o contrário, despesas maiores que receitas. Então nós temos aqui um modelinho de demonstração do resultado do exercício, bem simplificado, bem simplesinha, com as operações mais básicas, que é o que nós vamos discutir aqui nesse vídeo, as operações mais básicas que envolvem receitas e despesa e a estrutura da DRE mais básica. Ela começa com a receita bruta, que é a receita da atividade principal da empresa. Dessa receita bruta são deduzidas as deduções da receita bruta, devoluções, tributos incidentes sobre vendas e outros. E aí nós vamos chegar na receita líquida. Então, receita bruta menos deduções da receita bruta, receita líquida. A receita líquida menos o custo das vendas, custo das mercadorias vendidas, se for uma empresa comercial, custo dos produtos vendidos, se for uma indústria, por exemplo. Então, a diferença entre receita líquida e custo das vendas é igual a lucro bruto. Do lucro bruto, nós vamos deduzir as despesas de vendas, as despesas administrativas, para chegar no lucro antes das despesas e receitas financeiras. Aí nós subtraímos as despesas financeiras, somamos as receitas financeiras, para chegarmos no lucro antes do imposto de renda e contribuição social. E aí esse imposto de renda e essa contribuição social, o cálculo é feito à parte em livros fiscais, especificamente criados para essa finalidade. E aí, a partir do cálculo do imposto de renda e da contribuição social, nós deduzimos esses valores do imposto de renda e da contribuição social, deduzimos eles do lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, para chegar ao lucro líquido do exercício. Como eu disse, essa é uma demonstração do resultado bem básica, ela comporta outros elementos que nós não vamos estar discutindo aqui. Receita bruta. A receita bruta constitui a venda de produtos e subprodutos na indústria, a venda de mercadorias no comércio e a venda de serviços numa empresa prestadora de serviços. Da receita bruta, do total da receita bruta, que vai ser colocado lá na primeira linha da DRE, não devem ser excluídos os tributos cobrados do comprador, os descontos incondicionais concedidos e nem as devoluções de mercadorias ou produtos e ou abatimentos concedidos pelas mercadorias ou produtos ou serviços
que porventura estejam em desacordo com o pedido. Então a primeira linha da demonstração do resultado, a linha da receita bruta, a receita entra pelo seu valor global, a receita de venda. Receita de venda de mercadoria no comércio, venda de produto na indústria, venda de serviço nas empresas prestadoras de serviço, antes de qualquer dedução. Agora nós vamos falar das deduções da receita bruta. Então a DRE vai ter isso, a receita bruta, e aí nós vamos subtrair as deduções para chegar na receita líquida. Quais são as deduções da receita bruta? A primeira delas, devolução de vendas. Ocorrem quando o comprador, sentindo-se prejudicado, efetua a devolução parcial ou total das mercadorias ou dos produtos, por estarem em desacordo com o pedido em termos de preço, qualidade, tipo, algum tipo de avaria que tenha acontecido, condições de pagamento e etc. Então, lá na receita bruta, nós vamos incluir inclusive o valor de uma venda que possivelmente foi devolvida. E depois nós colocamos como dedução o valor da devolução. Então, a empresa vendeu 100 mil, mas desses 100 mil, 10 mil foram devolvidos. Na receita bruta, a gente vai colocar os 100 mil. E aí a gente deduz os 10 mil da devolução para chegar na receita líquida. Ainda falando sobre deduções da receita bruta, vamos à próxima categoria de dedução. Abatimentos que ocorrem em situações que poderia haver uma devolução. Porém, o vendedor propõe ao comprador um abatimento no preço para compensar o possível prejuízo. Esta situação ocorre, evidentemente, sempre após a entrega do bem ou serviço, evitando assim a devolução. Então, houve uma venda, o cliente, o comprador, recebeu as mercadorias adquiridas, não ficou satisfeito com alguma coisa, entra em contato com o vendedor e diz, vou devolver. Aí o vendedor propõe o seguinte, não devolve não, eu te dou um abatimento para que você fique com essas mercadorias para que cubra um possível prejuízo que você possa ter. Então lá na receita bruta vai entrar o valor da venda cheio, sem a dedução do abatimento. E depois a gente coloca o abatimento como uma dedução para chegar à receita líquida. Outra dedução, descontos incondicionais concedidos, são chamados descontos comerciais. Eles fazem parte da negociação da venda, da transferência do bem ou prestação do serviço, e podem ocorrer por vários motivos. Por exemplo, pela grande quantidade a ser adquirida pelo cliente, por ser um cliente especial, por se tratar de uma política da empresa vendedora. Então, de novo, lá na demonstração do resultado, na receita bruta, a gente coloca o valor total da receita de venda antes do desconto. Então, a venda foi de 100 mil, mas foi concedido um desconto de 10%. Na verdade, o cliente vai pagar 90%. Então, na receita bruta vai entrar o valor da venda 100 mil e, como uma dedução, numa linha abaixo, o desconto incondicional concedido no valor de 10%. Uma última dedução da receita bruta são os tributos incidentes sobre vendas, que são aqueles que guardam proporcionalidade com o preço de venda e incidem sobre a receita de venda, tais como o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS. Então, esses impostos, esses valores desses tributos estão embutidos no preço de venda, eles fazem parte do preço total de venda. Então, eles vão estar incluídos na receita bruta, mas aparecem numa linha como uma dedução da receita bruta. Bom, cálculo da receita líquida. A receita líquida é a diferença entre a receita bruta e as deduções da receita bruta. Vamos ver nesse quadro aqui, ó. Receita bruta menos deduções da receita bruta. Quais são elas? Devoluções, abatimentos, descontos incondicionais concedidos ou descontos comerciais e tributos incidentes sobre venda. A diferença é, então, a receita líquida. Agora, nós vamos deduzir das receitas líquidas o custo das vendas para chegar no lucro bruto. Então, custo das vendas. A apuração do custo das mercadorias e dos produtos vendidos está diretamente relacionada à mensuração de custos registrados nos estoques da empresa, pois representa a baixa, a retirada efetuada das contas do estoque por vendas realizadas no período. Então, a empresa tem investimento em mercadorias, no estoque dela. Quando a empresa vende essa mercadoria, ela transfere a propriedade e o controle dessa mercadoria para a empresa adquirente. Então ela precisa ir lá no ativo dela, onde estão os estoques, e dar baixa no valor desse investimento que ela abriu mão. Ela abriu mão do investimento em mercadoria para transferir essas mercadorias para o cliente. Na verdade, o que ela fez foi uma troca. Ela troca as mercadorias por um outro ativo, dinheiro, se a venda for à vista,
títulos a receber se a venda foi a prazo. Então, como a empresa consumiu o investimento em mercadorias, aquele valor daquelas mercadorias que estavam registradas no estoque, o custo daquelas mercadorias registradas no estoque, ou se for uma indústria, o custo dos produtos registrados lá no estoque, ele tem que ser baixado e transformado e registrado aqui na nossa DRE como uma despesa. Então nós vamos ter a baixa do estoque, a despesa, nós vamos ter a entrada de caixa ou de um título a receber e, consequentemente, a receita computada lá na receita bruta. Então o custo das vendas é uma despesa a ser deduzida na demonstração do resultado. Então, para a gente chegar no lucro bruto, que representa a diferença entre a receita líquida e o custo das vendas, sem que ainda tenham sido deduzidas as despesas administrativas, de venda e financeiras, nós vamos pegar a receita líquida, né, deduzir dela esse custo das vendas, e aí nós chegamos ao lucro bruto. Nós estamos seguindo par e passo, ou passo a passo, aquela demonstração do resultado que a gente mostrou anteriormente. Despesas de vendas ou despesas comerciais. Despesas de venda abrangem desde a promoção do produto até a sua colocação junto ao consumidor, né, que compreende a comercialização e a distribuição. Pode incluir salários e comissões da equipe de vendas, propagandas, despesas com a entrega dos produtos, embalagens e etc. E despesas administrativas. São aquelas necessárias para administrar, para gerir, para dirigir a empresa. De maneira geral, são os gastos nos escritórios que podem incluir locação de espaço físico, equipamento, materiais, mão de obra e serviços e etc. Então essas são as despesas administrativas. Para a gente chegar no lucro antes das despesas e receitas e financeiras, nós vamos fazer o seguinte, ó, o lucro antes das despesas e receitas financeiras representa a diferença entre o lucro bruto, que a gente calculou anteriormente, e as despesas de venda administrativa. Então, nós vamos partir do lucro bruto, deduzir dele a despesa de venda, deduzir dele as despesas administrativas, e aí nós vamos chegar no lucro antes das despesas e receitas financeiras, que é o passo seguinte. Então, despesas financeiras são as remunerações aos capitais de terceiros, incluem os encargos financeiros de empréstimos e financiamentos, os juros cobrados nos pagamentos realizados fora do prazo, entre outros. Então, essas são as despesas financeiras. Elas vão ser deduzidas do resultado antes das despesas e receitas financeiras. E nós vamos somar as receitas financeiras, que são os juros cobrados nos recebimentos de duplicata fora do prazo, os rendimentos de aplicação financeira, entre outros. Então, lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, né, ó, para obtermos o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, nós devemos subtrair do lucro antes das despesas e receitas financeiras, nós temos que deduzir as despesas financeiras e temos que somar as receitas financeiras. Então, o último resultado que a gente calculou, lucro antes das despesas e receitas financeiras, menos a despesa financeira, mais a receita financeira, é igual a lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social são tributos que incidem, melhor dizendo, sobre o lucro e devem ser calculados de acordo com as determinações da legislação tributária. Então existem regras lá da Receita Federal, né, da legislação do imposto de renda, que determinam a forma como o imposto de renda, esses dois tributos, né, o imposto de renda e a contribuição social, devem ser calculados. O valor calculado para esses tributos, né, vai ser deduzido do lucro antes do imposto de renda e da contribuição social para que a gente chegue ao lucro líquido do exercício. Então, o lucro líquido do exercício é a diferença entre lucro antes do imposto de renda e contribuição social e os valores do imposto de renda e da contribuição social. Então, lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, menos contribuição social, menos imposto de renda, é igual a lucro líquido do exercício. Então, o lucro líquido do exercício é a última linha da demonstração do resultado. Esse é o resultado do exercício. Existem outros possíveis itens que são incluídos na demonstração do resultado. Nós vamos apenas citá-los, mas nós não vamos discutir aqui nesse vídeo, que são itens que são
menos comuns de acontecerem, e a discussão ela pode ser um tanto complexa às vezes, então nós vamos apenas mencionar que esses itens também podem estar inseridos em partes da DRE. Então, outras despesas e receitas operacionais. Às vezes a gente não consegue classificar uma determinada despesa como despesa administrativa, nem como despesa com venda, nem como despesa financeira. E aí a gente pode criar esse outro subgrupo, lá junto com a despesa administrativa e despesa com venda, que chama outras despesas operacionais. E vale o mesmo para a receita. Se a gente não conseguir classificar a receita como financeira ou como outro tipo de receita, ela vai entrar como outras receitas operacionais. Variações monetárias ativas ou passivas. São as variações que acontecem na atualização de valores de direitos e de obrigações que a empresa tem, quando esses direitos ativos e obrigações passivos estão de alguma forma vinculados à variação de valor de uma moeda estrangeira ou de um índice de inflação, como o IGPM, por exemplo. Então, toda vez que aconteceu uma variação da moeda, né, digamos uma variação do dólar, de uma dívida que está indexada ao dólar, né, se o dólar sobe, o valor da dívida aumenta, nós vamos ter uma variação monetária passiva, né, ou uma despesa de variação monetária. Se o dólar cai, o valor da dívida diminui, isso é bom para a empresa, diminuir o valor da dívida, nós vamos ter uma variação ativa, uma receita de variação monetária. E aí essas variações monetárias ativas e passivas, então receita de variação monetária, despesa de variação monetária, ficariam abrigadas ali junto com as despesas e receitas financeiras. Resultado da alienação, da venda de bens e direitos do ativo não circulante. Por exemplo, a venda de uma máquina do ativo imobilizado. Então, o resultado dessa venda, positivo ou negativo, ocuparia uma linha lá na demonstração do resultado. Resultado líquido das operações descontinuadas. Uma empresa pode continuar em atividade, mas de repente ela descontinuou uma linha de produtos. Vai ter uma linha de produtos que ela vendia e não vai vender mais. Então, no último ano em que ela comercializar ainda aquele produto, no período em que está havendo a descontinuação, que a empresa vai parar de vender aquela linha de produtos, aqueles produtos ainda vão gerar receitas e vão gerar algum tipo de despesa. Então a gente separa essa receita e essa despesa das demais, calcula aí uma mini demonstração do resultado, ou faz uma espécie de um cálculo do resultado específico para essa receita e essa despesa, vinculada a essa operação que está entrando em descontinuidade, e coloca isso numa linha separada na demonstração do resultado. E participações no lucro, isso vem depois do lucro líquido ali que a gente calculou. Então, melhor dizendo, depois do lucro, depois da dedução do imposto de renda e da contribuição social. Então, antes da gente ter o lucro líquido, a gente teria o lucro antes das participações, e aí deduzidas as participações no lucro, a gente chegaria no lucro líquido. E essas participações, eu coloquei uma siglazinha entre parênteses, DEAP, para poder lembrar aí a ordem dessas participações. Então, são participações de debenturistas, portadores de debêntures. Debênture é um título de dívida emitido pela empresa, né? Uma pessoa pode comprar esse título e depois resgatar o valor desse título junto à empresa. E esse título de dívida, além de dar à empresa atualização monetária e juros sobre o valor do título, pode dar participação no lucro. Aí essa participação entraria aí nesse espaço no finalzinho da DRE. Participação no lucro de empregados, a empresa pode ter uma política de dar participação de lucro aos empregados, aos administradores, é o Azinho da sigla, e aos portadores de partes beneficiárias, que é um outro título de dívida da empresa, assim como é a debênture. Aí nós chegaríamos no lucro líquido. Então o lucro, depois do imposto de renda e da contribuição social, menos as participações no lucro, que tem que aparecer nessa ordem, participação de debêntures, de empregados, de administradores e de partes beneficiárias, aí é que nós chegamos no lucro líquido do exercício. E por fim, a legislação pede que seja calculado o lucro ou prejuízo líquido por ação ou por cota de capital. Então nós vamos pegar lá o lucro líquido ou prejuízo, que está lá na última linha da DRE, depois das participações no lucro, e vamos dividir pelo número de ações do capital, se for uma sociedade anônima, ou pelo número de cotas de capital, se for uma sociedade limitada, para calcular o lucro líquido ou prejuízo líquido daquele período por ação. Aqui tem então um modelinho um pouco mais completo da demonstração do resultado do que aquele que a gente apresentou lá no início do vídeo. Então ele começa com a receita bruta. Essa receita é a receita de venda de produtos, então é uma indústria. Antes da gente dar continuidade, dê uma olhadinha no cabeçalho da demonstração. Demonstração do resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então o balanço era o balanço de 31 de dezembro.
os saldos das contas do balanço numa data. Por isso o balanço é um demonstrativo estático. A demonstração do resultado é dinâmica, porque ela pega receitas e despesas acumuladas durante um período de 12 meses, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, repetindo, ela começa com a receita bruta, no caso é receita de venda de produtos, é uma indústria, então 1.435.000, menos as deduções da receita bruta, então nós temos aí duas deduções, o ICMS sobre vendas, que é um imposto incidente sobre a venda, e devoluções de venda, então 208 de ICMS, 15.000 de devolução de vendas, deduzindo esses dois valores da receita bruta, chegamos na receita líquida, 1.212.000. Vamos deduzir da receita líquida o custo das vendas. No caso, aí é uma indústria, então custo dos produtos vendidos. É o valor do custo dos produtos baixados do estoque em função da venda. Valor 697.000, deduzindo esse valor da receita líquida, chegamos ao lucro bruto, 515.000. Vamos deduzir do lucro bruto as despesas operacionais. Então nós temos despesa com venda, 210, despesa administrativa, 90 e outras despesas operacionais, 4.000. Deduzindo esses valores, chegamos no lucro antes das despesas e receitas financeiras, 211.000. Somando, melhor dizendo, subtraindo a despesa financeira de 24.000, tá entre parênteses, e somando a receita financeira, tá vendo? Tá fora do parênteses, nós chegamos ao lucro antes do imposto de renda da contribuição social de 203.000. Deduzindo a contribuição social de 11.000 e deduzindo o imposto de renda de 14.000, chegamos ao lucro antes das participações no lucro, 178.000. Deduzindo as participações, no caso aí só temos duas, a participação de debenturistas ou de portadores de debêntures, 1.200, e a dedução das participações de empregados, 2.800, chegamos no lucro líquido do exercício de 174.000. O último passo agora seria pegar esse lucro líquido, dividir pelo número de cotas do capital ou número de ações, para achar o lucro líquido por ação ou por cota do capital social. Bom, era isso que a gente tinha para discutir sobre demonstração do resultado neste momento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com as suas redes de relacionamento e aguarde o nosso próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.